Beleza, pessoal? A gente está aqui na nossa aula, na continuação da nossa aula, e a gente tem aquele problema que a gente encontrou na aula anterior, que é o quê? Lembra que a gente inseriu aqui um código para criar uma planilha, ou seja, adicionar uma planilha depois de Sheets resumo, ou seja, ele vai criar uma planilha e essa planilha que ele criou, ele vai colocar ela depois da planilha resumo. Só que a gente encontrou um problema, que é o quê? A planilha que foi criada ela nem sempre vai ser chamada de planilha 3. E aí, por que isso é um problema? Isso é um problema porque toda vez o meu código ele vai estar renomeando para Barbosa, ou seja, ele vai renomear o nome dessa nova planilha para Barbosa, ele sempre vai renomear a planilha chamada planilha 3. E a gente viu que toda vez que o Excel ele adiciona uma planilha, ele muda o nome dessa planilha de forma aleatória. Então, ele coloca planilha 1, planilha 2, planilha 3 e assim sucessivamente. Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que achar uma forma de identificar essa nova planilha que a gente acabou de criar de uma forma diferente, de uma forma que ela não consiga variar. Ou seja, eu tenho que achar uma forma de identificar sempre a planilha que acabou de ser criada e não de uma forma que ela possa variar, ou seja, que ela possa sempre ter um valor fixo, porque o nome da planilha que foi criada a gente viu que muda. Então, primeiro planilha 1, depois planilha 2 e depois planilha 3. Como que eu vou identificar sempre a planilha que foi criada, já que eu sei que eu não posso identificar pelo nome, já que o nome muda a cada vez que eu adiciono uma nova planilha? O que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá na nossa tabela, lá na tabela do Excel, e a gente vai tentar identificar um padrão na organização das nossas tabelas, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou apertar Alt Tab, beleza, voltei aqui para a minha área de trabalho do Excel, e aqui eu tenho as três planilhas, a planilha 3 que a gente criou, a planilha resumo e a planilha fornecedores que a gente já tinha. Beleza, observa que aqui vai existir um padrão. E qual que é esse padrão? Observe que a planilha que acabou de ser criada, ou seja, foi essa planilha 3, ela está à direita da planilha resumo. Por quê? Porque foi isso que a gente falou. Lembra que naquela hora que a gente colocou Sheets ADD, ele perguntou se a gente queria colocar antes, ou seja, before ou depois de uma planilha, e a gente colocou after, ou seja, depois de, e aí a gente colocou depois da planilha resumo. Então, toda vez que ele adicionar uma planilha, ele automaticamente, obrigatoriamente, vai colocar essa nova planilha adicionada sempre ao lado direito da planilha resumo, ou seja, sempre depois da planilha resumo. E aí a gente consegue identificar um padrão, que é o quê? A planilha que acabou de ser criada, ela obrigatoriamente sempre vai estar nessa posição aqui, ó, sempre depois da planilha resumo. Beleza, André? Mas até o momento isso não me diz muita coisa, porque eu não posso falar lá dentro do Excel que eu quero identificar essa nova planilha como depois da planilha resumo. Então, como que eu faço para identificar essa nova planilha que obrigatoriamente é criada depois da planilha resumo? Eu simplesmente vou fazer isso contando o número de planilhas. Porque pensa comigo, ó, se eu contar o número de planilhas da esquerda para a direita, que é a forma como o VBA conta essas planilhas, eu vou sempre achar aqui, depois da planilha resumo, a planilha na posição 3, porque ele começa a contar sempre da esquerda para a direita. Então, fornecedores, planilha 1, resumo, planilha 2 e planilha 3, ou seja, a planilha que foi criada vai estar sempre ao lado direito da planilha resumo, ou seja, sempre depois da planilha resumo, e também vai estar sempre na posição 3. Então, é assim que eu posso identificar essa nova aba que eu criei. Vamos fazer o seguinte, a gente vai lá no código de VBA, vai apertar Alt Tab para voltar lá para a área de trabalho do VBA, e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai chegar aqui no início desse código para ele não renomear essa última tabela que a gente criou, que é a planilha 3, só para ele adicionar uma nova tabela. Ou seja, eu vou deixar só essa linha de código aqui de cima, tá bom? E aí, para ele não ler esse código, como é que eu faço? Eu vou chegar aqui no início, e aí eu vou colocar assim, ó, só uma aspa simples, ó. Coloquei aspas simples. O que acontece quando eu coloco essa aspa simples? Vou apertar aqui fora, e aí perceba que o meu código agora ele ficou com uma cor verde. Por que ele ficou com essa cor verde? Porque quando eu coloco aspas simples, o Excel ele entende que eu quero escrever um comentário. Sim, é como se você escrevesse comentários dentro do seu caderno, dentro do seu rascunho. Então ele não vai ler essa linha de código, tá bom? Só por enquanto ele não vai ler, porque a gente só quer adicionar uma nova planilha
para ver que sempre que a gente adiciona uma nova planilha, independente do nome dela, ela vai estar sempre ao lado direito da planilha resumo, ou seja, sempre depois da planilha resumo. Então, eu vou clicar aqui e ele vai adicionar uma nova planilha depois da planilha resumo. Então, eu vou apertar aqui Alt Tab só para a gente voltar lá. Ó. Perceba uma coisa, eu tenho aqui a planilha 3, que está depois da planilha resumo, ou seja, está ao lado direito da planilha resumo. Agora ele vai criar uma nova planilha com um novo nome, e aí essa planilha 3 ela vai vir um pouco mais para a direita, vai ficar aqui no final, e a nova planilha que foi criada vai ficar obrigatoriamente ao lado da planilha resumo. Ou seja, a nova planilha que foi criada vai tomar o lugar dessa planilha 3 e vai estar sempre ao lado da planilha resumo e automaticamente sempre na posição 3, porque fornecedores é planilha 1, resumo a planilha 2 e a planilha que está ao lado direito de resumo é sempre a planilha 3, tá bom? Vou apertar aqui Alt Tab. E aí, beleza, a gente apertou Alt Tab. Agora eu vou vir aqui nessa setinha, nesse play aqui verde, e vou executar esse código. Ó. Clicar com o botão esquerdo do mouse, cliquei, ele rodou, executou o código. Beleza, agora eu vou apertar Alt Tab de novo para voltar para lá. Ó. Beleza, voltei. E aí perceba que ele criou agora a planilha 4. Mas perceba que a planilha 4, ela obrigatoriamente está ao lado direito da planilha resumo, ou seja, à frente da planilha resumo, depois da planilha resumo e automaticamente na posição 3. Então, fornecedores é 1, resumo 2 e planilha 4 aqui está na posição 3. Entendeu a lógica? Entendeu o padrão que existe? Ou seja, toda vez que a gente está criando aquela planilha, ela está obrigatoriamente na posição 3. Ela está obrigatoriamente do lado direito da planilha resumo. Porque a gente disse isso para ela lá. A gente disse que quer criar essa planilha e quer colocar essa planilha do lado direito, ou seja, depois da planilha resumo. Então agora eu consigo identificar a planilha que eu estou criando, independente do nome. Ó. Perceba que planilha 4, independente dela ter o nome planilha 4, ela vai estar sempre na posição 3. Antes quem estava na posição 3 era a planilha 3, mas agora ela está na posição 4, ó, porque fornecedores 1, resumo 2, planilha 4 está na posição 3, planilha 3 está na posição 4. E aí se eu criar uma nova planilha, ele vai tomar o lugar dessa planilha 4 e vai estar sempre na posição 3. Vou apertar Alt Tab, ó, e eu vou executar de novo esse código para criar uma nova planilha. Ó. Play, beleza. Alt Tab de novo para voltar para lá. E agora ele criou a planilha 5. E a planilha 5, independente do nome dela, vai estar sempre na terceira posição. Então a gente encontrou uma forma de identificar a planilha que a gente acabou de criar. Qual foi a forma? A posição dela. A posição dela não muda. O nome dela muda. Planilha 1, planilha 2, planilha 3, planilha 4, planilha 5. Mas a posição nunca muda. A posição vai ser sempre 3, porque ela vai estar sempre depois da planilha resumo, tá bom? Então, eu vou apertar aqui Alt Tab. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar essa aspa simples aqui, para a gente continuar o nosso código. E agora ele vai ler essa informação aqui. E aí, no lugar de planilha 3, que é o nome da planilha que eu queria renomear, que eu queria trocar o nome, eu não vou colocar mais um nome fixo. Eu vou colocar agora um endereço, a posição daquela planilha. E aí, como é que a gente coloca a posição? Já que a posição é numérica e não é um texto, eu não preciso colocar entre aspas, mas sempre vai estar aqui entre parênteses, que é onde eu preciso identificar ou o nome dessa planilha ou a posição dessa planilha, utilizando essa instrução sheets, tá bom? E aí, qual a posição da planilha que acabou de ser criada? A gente não viu que a planilha que acabou de ser criada vai estar sempre na posição 3? Sim, então a gente vai colocar aqui o número 3. Beleza, o que eu acabei de dizer para ele? Eu acabei de dizer para ele assim, ó, sheets add, ou seja, VBA adiciona uma nova planilha para mim, coloca essa nova planilha depois da planilha resumo, depois eu quero que você vá lá na sheets, na planilha que está na posição 3. Quem é a planilha que está na posição 3? A planilha que eu acabei de criar. Ela vai estar sempre na posição 3. Beleza, então você vai nessa planilha que está na posição 3, que é a planilha que eu acabei de criar. Eu quero que você altere o nome dessa planilha, então eu coloco ponto .name, e aí para ele alterar, para ele receber um novo nome, eu coloco o sinal de igual, que significa recebe. Então vai receber um novo nome. E aí qual vai ser esse novo nome? Já que é um nome, é um texto, eu tenho que colocar entre aspas. Eu coloquei entre aspas e ela vai se chamar Barbosa. Então agora o que esse código tem que fazer? Ele tem que adicionar uma planilha
E essa planilha, independente do nome dela, vai estar sempre na terceira posição. Ele vai pegar essa planilha na terceira posição, vai mudar o nome dela. E esse nome vai receber, ou seja, essa planilha vai receber um novo nome chamado Barbosa, tá bom? Para a gente verificar isso, eu vou apertar Alt Tab para mim voltar lá para minha tabela e eu vou excluir essas tabelas aqui que eu acabei de adicionar, tá bom? Então eu vou segurar o Shift, vou selecionar cada uma delas, apertar o botão direito do mouse, vou vir nessa opção aqui e excluir o botão esquerdo do mouse. Apertei em excluir, ele quer que a gente confirme e a gente vai confirmar aqui para excluir essas 3 planilhas que a gente acabou de criar. Beleza, observa que só tem umas 2 planilhas desde o início do nosso projeto. O que ele tem que fazer agora? Ele tem que adicionar uma planilha aonde, ao lado aqui direito da planilha resumo, ou seja, na terceira posição. Depois eu quero que ele renomeie o nome dessa planilha para Barbosa. E ele vai fazer isso com um simples clique, tá bom? A gente vai apertar Alt Tab para voltar para lá. Beleza, voltei. Agora eu vou apertar aqui nesse Play, aqui onde está escrito executar sob o Zform F5, beleza? Eu vou apertar aqui com o botão esquerdo do mouse e ele vai rodar esse código. Vai adicionar uma planilha, depois da planilha resumo, depois vai mudar o nome dessa planilha que está na terceira posição para Barbosa. Vamos ver se ele faz isso mesmo? Vou dar um clique, rodou, pronto. Vou apertar Alt Tab para voltar para lá. E aí observa que ele adicionou uma nova planilha depois da planilha resumo e mudou o nome dessa planilha para Barbosa. Viu? A gente conseguiu identificar o nome dessa planilha. A gente conseguiu identificar a posição dessa planilha e saber qual que é a planilha que está sendo criada. Beleza, André. Até agora a gente só conseguiu fazer o quê? A gente conseguiu ajeitar aquele problema que a gente tinha, né? Que era de identificar a planilha que acabou de ser criada e a gente conseguiu renomear o nome dela. Beleza? Beleza, a gente conseguiu renomear o nome dessa nova planilha. Só que eu preciso fazer mais alguma coisa. Eu não vou colocar apenas Barbosa, porque Barbosa é só o nome do fornecedor. Eu preciso colocar Barbosa, espaço, traço, espaço e o nome do tipo de produto, tá bom? É assim que vai ficar o nome da minha nova planilha. E é isso que a gente vai ver na próxima aula. A gente vai conseguir juntar texto, a gente vai aprender a juntar informações para colocar dentro de uma variável ou para colocar dentro de um nome de uma aba, tá bom? A gente vai aprender a juntar esses textos com o e-comercial na próxima aula. Então eu te espero na próxima aula, tá bom? Forte abraço!